Olá, hoje nós iremos falar sobre a lei da gravitação. Os componentes do grupo são Cauane, Miguel, Marcelo, Kevin e Rebeca. Bom, o que é a lei da gravitação, né? A propriedade que os objetos têm de caírem quando soltos de uma certa altura a partir do solo já era bem conhecida desde os tempos remotos. Igualmente conhecido era o movimento de corpos celestes, há muito tempo observado em eterna trajetória circular através do céu. Durante uma boa parte da nossa história, ambos os movimentos foram considerados naturais, ignorando-se a necessidade de qualquer agente causador. Foi apenas no século XVII que o cientista inglês Isaac Newton formulou uma teoria capaz de explicar a causa desses movimentos e descrevê-los com exatidão. E o nome dessa lei é a Lei da Gravitação Universal. O que é o ponto G da fórmula? O ponto G significa que ele é a constante da gravitação universal. Bom, e a questão que eu tenho, que nós fizemos, foi essa daqui. Vamos lá, questão. A força gravitacional entre dois objetos no espaço de massas m e m, separados por uma distância r, é F. Caso a massa m esteja dobrada e a distância entre os elementos quadruplique, podemos dizer que a nova força de intervenção gravitacional F é: alternativa A, 1 sobre 2F, alternativa B, 1 sobre 8F, alternativa C, 2F, alternativa D, F e a alternativa E, 1 terço F. E a resposta correta dessa questão é a letra B, 1 sobre 8F. Campo gravitacional. A interação entre dois corpos que possuem massa ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Esse campo é chamado de campo gravitacional, ou seja, o campo gravitacional é a região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. Qual o valor do campo gravitacional na superfície da Terra? O valor nominal médio na superfície da Terra, conhecida como gravidade padrão, é, por definição, 9.080.665 metros por segundo quadrado. Corpos em órbitas circulares. Consideremos a ilustração abaixo, na qual temos dois corpos, sendo um de massa maior e outro corpo de massa menor, tal que a massa do corpo maior seja muito maior do que a massa do corpo menor. Como exemplo dessa diferença de massa entre os corpos, temos o Sol e um planeta, ou um planeta e um satélite. Por causa da diferença entre as massas dos corpos, é que se torna possível que o corpo de massa menor gire em órbita circular em torno do corpo de massa maior. Isto é, a força F possui um pequeno efeito se comparado ao efeito da força F. A força F é uma força centrípeta, ou seja, ela é uma força direcionada para o centro da órbita circular, sendo então possível calcular sua intensidade utilizando a lei da gravitação universal de Newton. De acordo com a segunda lei de Newton, temos F igual m vezes A. Como a força que estamos considerando é uma força centrípeta, podemos escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma: F igual m vezes V ao quadrado dividido por R. Substituindo a força F pela força gravitacional na equação acima e posteriormente simplificando as massas menores, temos G vezes M maior vezes M menor dividido por R ao quadrado igual a M vezes V ao quadrado dividido por R. G vezes M dividido por R igual a V ao quadrado, ou V igual a raiz de F vezes M dividido por R. Observando a equação acima para o cálculo da velocidade, percebemos que a velocidade depende da massa do corpo que está orbitando, ou seja, depende apenas da massa do corpo central m maior e do raio da órbita r. Sendo assim, podemos falar que qualquer corpo que gire na órbita do raio r terá a mesma velocidade v, desde que sua massa seja muito menor do que a massa m maior do corpo central.
É isso que dá a sensação de ausência de peso para um astronauta que se encontra dentro de uma nave espacial. Tanto faz o astronauta que estar dentro ou fora da nave, sua velocidade será a mesma. Dessa forma, ele tem a sensação de flutuar. Chamamos esse efeito de imponderabilidade. Um satélite em uma órbita de raio R completa uma volta em torno da Terra a cada 6 horas. Se o mesmo satélite fosse colocado a distância de 2 Rs da Terra, seu período orbital seria igual a: letra A, raiz de 2 horas; letra B, 16 raiz de 2 horas; letra C, 12 raiz de 2 horas; letra D, 4 raiz de 2 horas; letra E, 2 horas. E a resposta para essa questão é a letra C. Imponderabilidade é a sensação de ausência de peso provocada em um objeto que está em órbita ao redor da Terra, ao se movimentar com determinada velocidade ao redor do planeta. Um astronauta, por exemplo, possui a sensação de falta de peso e flutua pelo espaço. Cotidianamente, o termo gravidade zero é atribuído ao estado de imponderabilidade, mas um objeto que flutua pelo espaço está sob a ação da força da gravidade, uma vez que há movimento de queda infinita. Velocidade de escape é a velocidade com que se deve lançar um corpo da superfície de um planeta para que ele vá para o infinito, nunca mais retornado. É denominada velocidade de escape. A velocidade de escape é obtida a partir da condição que no infinito a energia mecânica do corpo lançado é nula. Ou seja, trata-se da mínima velocidade necessária que qualquer objeto deve ter para sair de um corpo celeste. A velocidade de um foguete lançado daqui da Terra é de 40.320 km, ou seja, qualquer coisa que for para o espaço deve atingir essa velocidade para fugir da força gravitacional imposta pela Terra. Ah, meu querido amigo, você agora está aqui comigo para pegar uma das partes mais nerds de toda a história da física, que é a parte de gravitação universal. Eu vou ser bastante sincero com você. Gravitação universal pode ser muito tranquila ou pode ser muito difícil. Por quê? Ela é dividida em duas grandes partes. A parte de leis de Kepler, você está lendo aqui o quadro, né? Leis de Kepler. E depois a parte da lei da gravitação universal do Newton. A lei da gravitação universal ela pode cair de maneiras meio complicadinhas, que a gente vai ver depois em outras cenas mais para frente. Pode ser difícil, sim. Tem algumas questões difíceis, sim. Porém, a primeira parte, que é a parte da lei de Kepler, primeira lei, segunda lei, terceira lei, é super tranquilo. Vocês vão ver que a primeira lei é só um enunciado, a primeira lei é só o que eu vou falar. A segunda lei também não é muito complicada, eu faço um desenhozinho aqui, mostro para vocês tranquilo. E a terceira lei, idem. A terceira lei também é super tranquilona. Não tem mistério essa primeira parte, não tem mistério essas primeiras cenas de primeira lei, segunda lei e terceira lei. Porém, quando a gente chegar lá na lei da gravitação universal, as coisas podem ser realmente um pouquinho mais chatas, porque a equação é um pouquinho mais chata. Sempre que eu falo equação, você que está estudando para o Enem pensa assim, equação? Cara, o Enem, pela milésima vez, eu já falo isso 10 vezes por dia, todo dia na minha vida, o Enem não cobra muito as equações, o Enem cobra mais os conceitos. Então é mais importante você se focar aqui nas leis de Kepler e nos conceitos e menos nas equações, como você já deve saber. Vamos parar de falar o que eu vou fazer e vamos começar a fazer, né? E aqui a primeira lei de Kepler é uma lei totalmente de observação. O Kepler era um cara que pegou anos de observações de um outro cientista chamado Tycho Brahe, você não precisa saber o nome desse cara. Ele mesmo passou anos fazendo muitas observações. E a primeira lei é uma observação sobre o formato das órbitas. Até o Kepler, todo mundo achava que as órbitas eram órbitas circulares, que os corpos giravam em torno dos outros em círculos. O Kepler foi o primeiro cara a deixar muito claro que as órbitas não eram circulares. As órbitas são órbitas, atenção, elípticas. Como você já deve ter visto esse desenho muitas vezes, o formato da trajetória de um corpo ao redor do outro, até ao redor do Sol, é uma elipse. E essa é a primeira lei de Kepler. É só isso. A primeira lei de Kepler simplesmente diz
que o formato das órbitas dos corpos celestes, o formato das órbitas, por exemplo, da Terra ao redor do Sol, é um formato elíptico. Acabou. A primeira lei de Kepler é só isso. O formato das órbitas dos corpos celestes. Exemplo, Terra girando ao redor do Sol, Lua girando ao redor da Terra, e por aí vai. O formato das órbitas é sempre uma elipse. E essa é a primeira lei. E acabou a primeira lei. É só isso. O formato da terceira vez já, né? Sou um cara meio repetitivo, né? Mas tudo bem. Até você decorar. Até você vomitar de tanto que você ouviu esse negócio. O formato das órbitas dos corpos é sempre o formato elíptico. Se você entendeu isso, e nem tem muito o que entender, é só você ouvir e falar é só isso. Essa é a primeira lei, a gente parte para a segunda. E a segunda lei é o seguinte, dado que, eu vou falar, depois eu vou pagar esse rascunhozinho e vou desenhar. Dado que o formato das órbitas é um formato elíptico, a consequência disso é, presta atenção, ouve o que eu vou falar. Vou falar devagar. Dado que o formato das órbitas é um formato elíptico, a área varrida pelos corpos é sempre proporcional ao tempo de percurso. Caracas. A área varrida pelos corpos é sempre proporcional ao tempo de percurso. Falando assim parece complicado, mas quando desenhar, você vai ver que é super tranquilo. Para agora, presta atenção aqui, porque eu vou desenhar e você vai ver que a segunda lei é molezinha. Presta atenção.